Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente faz a soma de convolução, que é aí a operação de convolução com sinais de tempo discreto. A gente está seguindo aí o livro do Oppenheim de sinais e sistemas e eu vou apresentar uma série aí de exemplos resolvendo esses tipos de convolução, certo? E no vídeo de hoje a gente vai usar o método da convolução gráfica. Existem outros métodos para resolver a soma de convolução, tem uns que usam até tabelas, mas eu acho melhor vocês já começarem a resolver convoluções usando o método gráfico, porque ele é um método bastante útil para resolver também a integral de convolução, que é a operação de convolução para sinais de tempo contínuo. Ou seja, vocês aprendem um único método para resolver os dois tipos de convolução, tanto em tempo contínuo quanto em tempo discreto. Então vamos lá para o nosso vídeo. Bom, no exemplo que eu vou resolver hoje, nós temos a função x de n, que é dada por um alfa elevado a n e um u de n aqui, multiplicado por um u de n. Lembrando que alfa ele está variando entre 0 e 1, certo? E o h de n, que é a resposta ao impulso, ele é igual a u de n, que é o nosso degrau unitário. Bom, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é desenhar as funções. Então, a gente vai começar aqui desenhando a função x de n, que é o quê? Alfa elevado a n. Se o alfa ele está variando aqui entre 0 e 1, quer dizer que eu vou ter uma função que ela vai ser uma exponencial decrescente. Deixa eu rapidamente desenhar dessa forma aqui o alfa. Bom, aqui eu estou desenhando apenas o alfa elevado a n, que ele é uma exponencial decrescente, e ele tende a mais infinito e menos infinito para a esquerda. E esse alfa elevado a n, ele está multiplicando o quê? O degrau unitário. Então, vamos desenhar aqui embaixo o degrau unitário. Bom, e aqui nós temos o degrau unitário, que vale 0 para menos infinito e vale 1 para valores maiores do que 0, maior ou igual a 0. E eu tenho, portanto, que a minha função x de n ela é o produto de alfa de n com u de n, ou seja, quando eu faço o produto dessa função de cima com a função de baixo, eu estou simplesmente pegando essa parte aqui, ó, positiva da função alfa de n. Dessa forma, desenhando aqui o meu x de n, que é o produto das duas funções, nós teremos o seguinte. Ou seja, a gente desenhou aqui a nossa função x de n, que vai ser uma exponencial decrescente à direita do zero e à esquerda do zero ela vai ser valor nulo, certo? Porque eu multipliquei pelo degrau unitário. E a gente vai desenhar agora a função h de n, que, por sinal, é o próprio degrau unitário. Então é isso, nós temos aqui já a função x de n e a função h de n, que é o próprio degrau unitário, e a gente vai fazer a soma de convolução dessas duas funções. Bom, para resolver a operação da soma de convolução, nós temos que a nossa saída y de n é a convolução do meu sinal de entrada x de n com a resposta ao impulso do meu sistema, que a gente chama de h de n. E essa operação de soma de convolução é dado por esse somatório, é o somatório de k igual a menos infinito até mais infinito, de x de k vezes h de n menos k. Percebam que a gente tem uma mudança de variável. Como que eu desenho graficamente essas duas funções, x de k e h de n menos k?
Aqui eu já tenho desenhado o x de k, que consistiu simplesmente em fazer uma mudança da variável independente, ou seja, o x de k vai ter o mesmo desenho do x de n, eu simplesmente vou trocar n por k. Ou seja, a gente tem aqui uma exponencial decrescente, certo? E a função h de n menos k, como que a gente desenha essa função para resolver a integral pelo método gráfico? A gente começa desenhando a função h de k, que é o nosso h de n, novamente trocando a variável independente por k, que é o degrau unitário, ou seja, ele é 1 à direita do zero e ele é 0 à esquerda do zero, certo? O próximo passo, ele consiste em desenhar a função h de k, onde k é a variável independente, atrasada de um valor qualquer n. Vamos desenhar essa função aqui rapidamente. O que seria a função h de k atrasada de n? Seria essa função aqui, h de k, e eu vou deslocar ela n unidades para a direita. Eu marco aqui um valor n, então é como se o zero da função começasse no n. E eu vou ter a seguinte função resultante, vai ser o degrau unitário atrasado de um valor n, ou seja, a direita de n ele é 1, a esquerda de n ele vale 0. Percebam que eu ainda não tenho essa função aqui, ó, h de n menos k. O que é a função h de n menos k? É essa função h de k menos n espelhado. Percebam que eu estou fazendo aqui uma série de mudanças na variável independente. Se vocês ainda não entendem muito bem como realizar essas mudanças, cliquem no card que vai aparecer aí na tela. Mas eu vou redesenhar aqui embaixo a função h de k menos n refletida. E aqui embaixo do x de k eu vou desenhar então a minha função h de n menos k, ou seja, que corresponde a essa função aqui espelhada. Como que eu faço isso? Eu simplesmente redesenho a função espelhada em relação ao eixo x. Então ela vai ser 1 para a esquerda e vai ser 0 para a direita do valor de referência aqui, que é n, certo? Então essa função ela vai ser um degrau unitário em que as unidades se movem para a esquerda e os zeros para a direita, porque ela foi espelhada. Agora, para resolver a integral de convolução, eu vou analisar graficamente a função x de k vezes a função h de n menos k, que são exatamente os termos da minha soma de convolução, certo? Bom, aqui eu já tenho desenhado a função x de k, e eu vou desenhar sobre ela o h de n menos k, se movendo k do menos infinito até o mais infinito, e isso representa os limites, né, inferior e superior do somatório, porque o somatório ele vai de menos infinito até mais infinito. Isso quer dizer que a função h de n vai se mover de menos infinito até alcançar lá o mais infinito. Então, desenhando a função h de n menos k, a gente tem o que? A gente teria o, deixa eu desenhar ela em verde, a gente teria o degrau unitário se movendo da esquerda para a direita. Ele vai ser 1 para a esquerda e 0 para a direita. Lembrando que esse valor de referência aqui vai ser sempre o meu n. Então, o que a gente percebe analisando graficamente? À medida que a minha função h se desloca de menos infinito para a direita, eu estou realizando o produto no meu somatório aqui de vários valores unitários, que são esses valores aqui, vezes valores que são nulos, que são os valores aqui de x de k à esquerda do zero. Qual que é o produto de 1 vezes 0? É 0. E isso ocorre à medida que essa função verde vai se deslocando
até chegar nesse valor limite aqui, certo? Ou seja, enquanto n, que é a referência aqui da minha função verde, h de n menos k, que está caminhando para a direita, enquanto n for menor que zero, eu vou sempre ter o produto de 1 vezes zero. Ou seja, a minha saída, y de n, vai ser sempre zero. Só que vai chegar um momento em que a função verde ela estará nessa posição aqui que eu acabei de indicar. E para a direita aqui é zero. Nesse instante aqui, ó, meu n é igual a zero, porque o n da função verde que está andando, ele está exatamente sobre a posição aqui zero da função x de k. Nessa situação, quando n é igual a zero, o que eu tenho? A minha saída y de n, ou seja, y de zero, vai ser o x de k, que é o alfa elevado a zero, vezes o h de n menos k, que é o valor do degrau unitário naquele ponto, que é 1. Então, vai dar alfa elevado a zero, independente do valor de alfa, qualquer valor elevado a zero vai ser 1. E se a função der mais um passo à direita? Se a função der mais um passo à direita, o sinal aqui, ó, da função h de n menos k, ela vai estar aqui. Ou seja, para n igual a 1, quando o n da minha função que está caminhando está sobre a posição 1 da minha função x de k, a minha saída naquele instante, y de 1, vai ser igual a esse valor aqui, ó, 1 vezes o alfa elevado a zero, mais 1 vezes o alfa elevado a 1, que vai ser alfa elevado a zero vai dar 1 vezes alfa elevado a 1, mais. Então, eu tenho aí uma soma. E à medida que a função em verde vai caminhando para a direita, eu vou ter essa situação em que a função verde ela vai caminhar para a direita até pegar toda a função em azul à direita do zero. Nessa situação, vamos falar que o n é um valor aqui lá no infinito, vamos chamar de k. Então, a minha saída nesse instante de tempo, que eu vou chamar de k, vai ser igual a 1, que é a função em verde, vezes a função em azul, 1 vezes alfa elevado a zero, mais 1 vezes alfa elevado a 1, mais 1 vezes alfa elevado a 2. Esse 1 aqui é sempre o 1 do degrau unitário, mais 1 vezes alfa elevado a k, que é o instante de tempo que eu defini, que está lá na extrema direita, certo? Então, a solução final é a minha saída em cada instante n, ela é igual a um somatório de k igual a zero até n de alfa elevado a k. Lembrando que isso é válido para n maior ou igual a zero, porque a gente já viu que y de n ele é igual a zero quando n é menor do que zero. E com isso a gente tem aqui a solução final formalizada. A gente pode notar que esse somatório ele representa cada um desses termos aqui que a gente foi apresentando. Para exemplificar, vamos considerar aqui que o n ele é zero. Então, eu estou fazendo o somatório só de k igual a zero. Então, eu vou ter alfa elevado a zero, ou seja, o resultado é 1 quando o n é igual a zero. E quando o y, eu quero, por exemplo, o y de 1. Então, eu vou substituir 1 aqui no somatório. Eu vou fazer o somatório de 0 até 1. Então, eu vou pegar o primeiro termo, que é alfa elevado a zero, mais alfa elevado a 1, que é exatamente esses dois termos. Que é alfa 0 dá 1 e alfa 1 é igual a alfa 1. E se a gente repetir isso para qualquer valor de n, a gente chega nessa
formulação aqui de baixo, ou seja, esse somatório, ele representa todos os termos até n tendendo a infinito. E para finalizar, o livro também apresenta uma segunda solução alternativa para poder apresentar o resultado. E essa solução alternativa, ela é baseada em uma PG, que é uma progressão geométrica. Relembrando aí da matemática, o que é uma progressão geométrica? É uma soma de diferentes termos, A1 mais A2 mais A3, até um valor final, vamos chamar aí de AK, onde cada termo aqui ele corresponde ao termo anterior multiplicado por um fator que a gente chama aí de uma constante, né? Vamos chamar de Q. Então, o A2 ele seria A1 vezes Q, o A3 seria o A2 vezes Q, e o AK seria o A de K menos 1 vezes o meu Q. Por isso que se chama progressão geométrica, porque cada termo aqui seguinte, ele é o termo anterior multiplicado por essa constante. E a gente tem que a soma de uma PG, que a gente vai chamar de SK, ou seja, a soma de uma progressão geométrica que tem k termos vai ser igual a o primeiro termo, que eu vou chamar de A1, vezes Q, que é a razão, elevado a n menos 1, sobre o meu Q menos 1. E a gente vai usar essa equação aqui, essa fórmula, para poder representar a solução alternativa desse problema. Analisando aqui, a gente viu que o n0 era igual a 1, o n1 era igual a 1 mais alfa 1, e o n lá de infinito, né? Ele era o alfa A0 mais alfa A1 mais alfa A2 até um alfa K. Ou seja, cada termo aqui ele pode ser representado pela soma de uma PG. Só que percebam que o nosso índice ele começa com valor zero, enquanto que o índice aqui de uma PG ele tem que começar com valor 1, certo? Então, o meu K ele vai ser sempre representado como esse valor n mais uma unidade, porque quando n é zero, eu tenho o meu primeiro valor e o primeiro índice aqui tem que ser índice 1. Então, eu não posso colocar zero no índice. Dessa forma, como que a gente vai representar cada termo desse somatório aqui, por exemplo? Ele vai ser igual. Qual que é primeiro o meu A1? O meu A1 vai ser sempre alfa elevado a zero, ou seja, o meu A1 é 1. Qual que é o meu Q, a minha razão? Ele é sempre igual a um valor seguinte dividido por um valor inicial. Olhando aqui para n igual a 1, eu tenho que o resultado é A1 mais A2. Então, qual que é o meu Q? O meu Q é igual a alfa elevado a 1 sobre 1, ou seja, o meu Q é igual a alfa. Dessa forma, qual que é a soma dos termos dessa PG? É igual a A1 vezes o Q, que é então o alfa, elevado a K menos 1, dividido por Q menos 1. Só que o meu K, como que ele se relaciona com a minha variável N? Ele vai ser sempre, o K, ele vai ser sempre N mais 1. Dessa forma, como que fica a nossa solução final? O meu y de n ele vai ser igual a alfa elevado a n mais 1 menos 1 dividido por alfa menos 1. Aí no livro ele multiplica por menos 1 em cima e embaixo, resultando em 1 menos alfa elevado a n mais 1 dividido por
1 menos alfa. Ou seja, aquele y de n, que era o somatório de k igual a 0 até n de alfa elevado a k, é igual a 1 menos alfa elevado a n mais 1 dividido por 1 menos alfa. E com isso a gente chega aí na nossa solução final, só que ele é esse resultado aqui apenas para n maior ou igual a 0. Então, por esse motivo, a gente multiplica pelo degrau unitário. Por quê? À direita do zero, o degrau unitário vale 1, à esquerda do zero, ele vale 0. E a gente tem a nossa solução final expressa dessa outra forma aqui. Certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido a metodologia. Eu vou resolver mais alguns exemplos de convolução, tanto de tempo discreto quanto de tempo contínuo. Então não deixem de acompanhar os próximos vídeos do canal. E se esse vídeo trouxe para você alguma utilidade, se ele te ajudou, deixa aí o seu like, deixa também suas perguntas, manda aí qual parte do vídeo não ficou claro, que a gente vai tentar sanar todas as dúvidas possíveis. No mais, até a próxima e um grande abraço.